Muito bem-vindos mais essa live rapidinho aqui para dar uma aula sobre mentalidade. Mas antes, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por ter concedido esse evento que aconteceu hoje, de correr 47 quilômetros. Foi algo incrível, algo extraordinário. Em segundo lugar, quero agradecer minha esposa, que está sempre tendo paciência comigo, porque estou acordando tarde, estou dormindo tarde e levantando cedo. Eu te amo. Em terceiro lugar, quero agradecer o Jackson, que está me incentivando a gravar vídeo. Ele me inspirou a gravar vídeo e está sempre me dando feedback. Quero agradecer, em quarto lugar, algumas pessoas do grupo da Antiprocrastinação e do Saindo do Caixão. Quero agradecer eles também, a Maiara e o Maurício. Então vamos lá pelo conteúdo. Em primeiro lugar, eu quero dar exemplos práticos aqui do que é mentalidade. Eu correndo hoje, na minha cabeça era 32 quilômetros, mas na verdade se tornou 47, porque eu não tinha dimensão da quilometragem. Eu tive uma aula prática de mentalidade. O que quer dizer isso? Tudo começou na sexta-feira, à noite, quando eu estava correndo, finalizando meu treino, e aí eu coloquei esse desafio para mim mesmo. Por que não correr 32 quilômetros? E aí no último domingo eu tinha corrido 16, e aí eu instalei esse desafio na minha cabeça. No sábado de manhã, eu falei com um amigo meu, que trabalha comigo, falei assim, eu vou correr 32 quilômetros. E na hora, naquele momento, ele falou comigo assim, nossa, é impossível. E aí eu disse para ele, olhando para os olhos dele, não, eu vou conseguir. Isso é mentalidade, entende? Quando você coloca um desafio na sua mente e tem uma visão de futuro sobre aquilo, isso é mentalidade. Naquele momento eu já tinha instalado na minha mente que eu podia correr 32 quilômetros, que eu pensava que era 32, acabou sendo 47. Só para ter um dado estatístico, a maratona silvestre são 42,90 quilômetros. Eu corri mais que a maratona. E foi algo extremamente difícil, algo que na ida não foi tão difícil, mas na volta foi extremamente difícil. Outro exemplo de mentalidade que eu quero dizer é se você pega, se eu perguntasse para você, o que você prefere? 1 bilhão de reais agora na sua conta, disponível para você sacar, fazer transferência, fazer o que você quiser com esse 1 bilhão, alternativa A, ou alternativa B, 10 sessões de mentoria com o homem mais rico do mundo, dono da Amazon. O que você preferia? Alternativa A ou B? Eu, André Mendes, prefiro a alternativa B. Por quê? O homem mais rico do mundo, atualmente, ele ganhou num dia só 67 bilhões de reais. Imagina o que ele fará com a minha mente, né? Em 10 sessões de coach. Ele vai fazer eu ver coisas que eu não vejo. Por exemplo, a minha mentalidade hoje é que eu consigo enxergar centavos onde o homem mais rico do mundo, no momento, consegue ver bilhões. Se você pegar ele, tirar a roupa dele, deixar ele totalmente sem nada, no meio de uma rua, debaixo de uma ponte, daqui a um ano ele vai conquistar tudo que ele conquistou. Isso é mentalidade, entende? Então, vamos lá. O que eu fiz durante a corrida? Tem uma coisa que no neuromarketing é muito importante, que é muito poderoso, são neuroassociações. Quando você vai no supermercado, por exemplo, você não compra Toddy, você não compra achocolatado, você compra Toddy. A Toddy Toddy é um achocolatado. São neuroassociações nos quais que estão em nosso inconsciente que as empresas de marketing fazem com que a gente acaba associando a marca com aquilo. Quando você vai comprar, por exemplo, amido de milho, você compra maisena. Isso é um tipo de neuroassociação. Só para me ambientar vocês aqui sobre o que eu estou falando. O que acontece? Quando eu estava correndo, eu estava fazendo número 1. Número 1, eu corri durante os 47 quilômetros sem deixar o número 1. Porque para mim eu fiz uma associação associado ali sobre a imagem que eu quero ser o maior coach do mundo. Naquele momento, toda hora que eu olhava o número 1, é como se eu quisesse ser, quisesse não, eu digamos assim, associei a essa imagem do meu dedo ao ser o maior coach do mundo. Hoje o maior coach do mundo é Tony Robbins. E eu fiquei imaginando, conversando com o Tony Robbins, ele me dando
ele me perguntando como que você fez isso, como que você escreveu 50 livros, tudo isso no decorrer dessa corrida aí de 47 quilômetros. Eu ficava imaginando isso e no momento que eu baixei isso. Isso é neuroassociações, isso é poderoso, isso é incrível. Isso também está dentro de mentalidade. Vamos dar mais outro exemplo prático aqui do que o que é mentalidade. Mentalidade não é conhecimento, tá? Conhecimento, antigamente todo mundo falava que conhecimento é poder, só que não é. Na verdade, conhecimento sem aplicação não é nada mais. Mentalidade tem muito a ver com aplicação e visão positiva, entende? Você tem uma pessoa que você pega o Silvio Santos, por exemplo, que era camelô. Ele construiu essa mentalidade que hoje, ele já quebrou uma vez e reconstruiu. Isso é mentalidade. Você pega, por exemplo, o Barão de Mauá, por exemplo, que foi na época dele o homem mais rico do mundo. Ele teve mais de 16 empresas simultaneamente. Ele quebrou e começou a reconstruir tudo. Isso é mentalidade. Mentalidade não é só saber o que você é, mas é uma perspectiva de futuro, uma projeção e ver coisas que a gente geralmente não vê. Isso é mentalidade. E como que eu alimento a minha mentalidade? Com livros, experiências, ruptura. Eu defendo muito a questão da ruptura. O que eu fiz hoje foi uma ruptura. Eu jamais imaginaria, por exemplo, correr 47 km. Se alguém falasse comigo aqui, nossa, vou correr 47 km, eu não imaginava, por exemplo. Então, isso é, de fato, uma ruptura mental, faz com que sinapses neurais são refeitas e isso faz com que eu tenha uma mentalidade expandida, entende? Eu já não consigo me ver da mesma forma. Eu sou uma pessoa que correu 47 km. Então, se eu tivesse corrido 16 km, eu estaria dentro do meu padrão da mentalidade. Isso é mentalidade. E, enfim, eu quero que vocês entendam o que é mentalidade. A maioria de nós prefere dinheiro ao invés de mentalidade. Eu queria que vocês entendessem isso.